Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um dia do Intensivo Adoradores Reais. Estamos aqui nessa noite para falar com você, bater um papo aqui com o Rodolfo, com o pastor Luiz Hermínio, a respeito de música, de adoração, desse ambiente tão glorioso que nós estamos inseridos. E eu queria já começar com o pastor Luiz, né? O pastor Luiz é o nosso pastor, o pastor aqui da nossa casa. O pastor Luiz, ele é um homem musical, né? Ele não literalmente toca um instrumento, apesar que lá na sua casa, lá no íntimo... Conta em segredo, pô. Ele pega o violãozinho dele e adora, mas na essência o pastor Luiz é um homem musical, não é à toa que ele prega, né? Com um tangedor junto. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, até porque nesse CPL, nesse curso, ele vai estar falando literalmente sobre isso, sobre a importância do tangedor. E eu queria que o pastor Luiz falasse um pouquinho sobre isso. E aí, pessoal, boa noite Rodolfo, boa noite Cris, boa noite a todos vocês que estão com a gente. Cris fala que sou um musical. Eu entendi uma coisa na escritura, né? A palavra de Deus, quer pregada ou quer cantada, é a palavra de Deus, não é? Há fortes indícios de rabinos que eles ensinam, inclusive, que o livro de Deuteronômio, Moisés cantou. Ele não falou, ele cantou. Porque era mais fácil de os jovens guardarem. Né? Era mais fácil deles guardarem. Então, eles cantavam Deuteronômio. Depois, Samuel pegou isso e misturou com a profecia, que criou a primeira escola de profetas em Ramá. Davi, então, foi e misturou tudo na tenda de Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, quando Davi mistura a profecia, a proclamação e a adoração através da música, criando a tenda, né? E a história a gente conhece. Então, isso para mim é muito forte, Cris. Eu particularmente, como você disse que eu sou musical, assim, eu oro com música, eu chego, vou orar, eu entro no meu quarto, eu ligo o som, porque a música, todo ambiente você vai ver música, né? Um ambiente que você vive no shopping, você vai no restaurante, tem música, você vai numa loja, tem música, e a música é sempre de acordo com o produto que está sendo negociado, que está sendo vendido, ou alguma coisa assim. A música sempre foi a criação, faz parte da criação. E assim como a música, ela tem harmonia, né? Melodia e ritmo, assim nós também somos nessa tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Então, para mim tem muito a ver, depois que eu entendi isso, aprendi sobre isso, eu não consigo, rapaz, ministrar, né, sem música. Eu queria ter assim mais fácil, eu queria que fosse mais fácil como o Rodolfo, assim, né, que o cara já toca, solta o violão, pega a Bíblia, né? E se eu tocar antes, ninguém vai ficar para ouvir, então é mais difícil, né? Mas assim, Deus para uns Deus deu só uma coisa, para outros deu mais coisa, né, Cris? Para uns Deus deu a beleza. Deu a beleza, claro. Então assim, a gente está... Eu realmente, a minha vida lá em casa, ainda assim, você chega na minha casa, é uma benção, assim. E tem, né, os irmãos pentecostal tocando na sala através do CD que ainda se põe lá. Aí você vai no meu quarto de oração, tem só melodia, só instrumental. Você vai no nosso quarto, tem ligando lá já é mais tradicional, os irmãos mais da tradição. Mas a casa é louvor na casa inteira, irmão. E realmente, quando você fala que eu sou musical, eu me considero assim alguém que funciona dentro da musicalidade, né? Às vezes tem gente até que acha que a gente põe música junto com a pregação para deixar o ambiente melancólico, para a pessoa receber mais. Não tem nada a ver com isso. Realmente é uma revelação da palavra de Deus, de Salmo 144. Bendito é o Senhor, Davi diz, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi lutava com duas armas de guerra, uma espada e uma harpa. Quando era com homens, era com uma espada. Quando era com demônios, era com uma harpa. Por isso que ele diz, o Senhor adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então a palavra e a musicalidade, elas estão embutidas uma na outra. Para mim não tem diferença. Agora vamos fazer o louvor, depois vamos fazer a palavra. Para mim é tudo uma coisa só. Você pode estar ministrando através de uma canção e as pessoas sendo curadas através de uma canção. Isso já aconteceu, né, no seu ministério, no meu também, apesar de não tocar, mas sempre levar um tangedor. Não é para, como eu disse, não é para ter um fundinho musical. Se fosse para fazer, a gente levava um CD, né?
Mas não, é porque esse entendimento da profecia através da música, quando um cara entende o que um instrumento, uma pessoa, uma menina, um homem entende o que é um instrumento na mão dela, o que ela faz com aquilo nas regiões celestiais. Então, quando essa revelação caiu na minha vida, acordei para isso. Amém. Eu tive a oportunidade de 2012 de ir na Índia, né? E foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida aqui, trazendo essa realidade da música, né? Porque estando lá em Varanasi, na beira do rio Ganges, o pastor que nos recebeu lá, o pastor Naya, Sim. Ele falou: Cris, vai acontecer aqui um culto ao deus Ganga e eu queria que você visse. Eu não sei se ele já tinha entendimento do que ele queria me mostrar, né? Mas foi muito interessante, Rodolfo, porque quando eu cheguei lá na beira daquele rio, começou o culto ao deus Ganga, o culto a Satanás, né? E tinha 7 sacerdotes hindus ali, na beira do rio, todos eles castrados, na faixa de uns 17 para 18 anos, e começou o culto. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando o culto começou através de uma canção. Então teve uma canção, teve um ritual com um candelabro. Aí terminou aquela canção, começou um outro ritual com incenso. Aí terminou aquela canção, começou outro ritual com chofar. Isso é muito familiar para nós, né? E aquilo me chamou muito a atenção e me impactou, porque uma das coisas que mais ficaram fortes no meu espírito é que no culto para Satanás, a música não para. Cara, a música, enquanto tinha culto, tinha música. Mudavam as músicas, mudavam os rituais, mas a música estava presente. E aí me veio uma pergunta, né? Eu falei, poxa, será se isso é coincidência? Claro que não, né? No reino do Espírito não existe consciência. Isso aí me trouxe um entendimento maior a respeito daquilo que nós fazemos, né? Com os nossos instrumentos, aquilo que nós fazemos no nosso culto. Às vezes nos nossos cultos, graças a Deus que no Mevan não, porque a gente tem esse entendimento que o pastor Luiz falou, a música no nosso culto vai do começo ao fim, né? Mas em muitos lugares, infelizmente, a gente já ouviu aquela máxima, né? Vamos para a palavra, que é a parte mais importante do culto, como se o louvor ou qualquer as outras coisas que envolvem o culto não fossem importantes. Mas quando se trata de culto, porque você tem a tudo noção, é importante. Você tem a noção assim, que quando eu estou cantando, eu estou dando para Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra, Deus, eu estou recebendo de Deus. Então, se trata sempre assim, o que eu estou recebendo é muito mais importante do que eu estou dando. É verdade. Mas é interessante o que o Cris está falando, porque eu já tive em Varanasi também. Realmente é isso. Você deixa-se de passagem aqui que isso é centenas de anos acontece. Centenário. Todos os dias, às 18 horas. Isso é uma coisa, todo santo dia às 18 horas. É loucura. Aquilo lá, eu já estive lá também, muito forte que você está falando, Cris. E Rodolfo, dentro dessa experiência, desse contexto, eu acredito que você tem muita experiência, até porque, né, você já teve, entre aspas, assim, nos dois lados, vamos dizer assim, né? Você teve a sua experiência no começo e agora você está numa outra atmosfera, num outro lugar, no Senhor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa dinâmica, sobre o que você entendeu, né? De um momento lá, 20 anos atrás, um momento agora. Experiência, história para contar, eu creio que você tem bastante. Fala um pouquinho aí para nós. Cara, eu vim de um ambiente onde música era puramente entretenimento. Era, enfim, mas é impossível você não perceber a diferença que a música faz no ambiente. Ela prepara ambientes. Isso é real. Eu experimentava isso tanto no passado. E eu me lembro que quando eu tive o meu primeiro encontro com Cristo, das primeiras reuniões, eu ganhei alguns CDs das pessoas que me evangelizaram. E não eram músicas do meu gosto, não era nada que eu ouvisse, que som legal. Mas elas carregavam palavra de Deus. Eu me lembro que era um CD do Diante do Trono, um outro da Lauriette, um da Cassiane, era uma mistureira os CDs que me deram lá. Mas eu me lembro que aqueles CDs me pastorearam por muito tempo. Sim. Eles falavam da Bíblia e assim, eu estava dando meus primeiros passos com Jesus e era incrível porque assim, ainda que fossem músicas que não eram do meu gosto, eu tinha um prazer incrível de ouvir aquelas canções. Sim. Por quê? Por causa daquele a quem se referia. Sim. Então eu tinha minhas experiências com Deus através das canções que falavam dele. Eu não conhecia outras, então aquelas eram as que eu tinha. E eu me lembro que assim, por ser músico, você acaba sendo um pouco mais sensível para a música, você dá muita atenção para a música. E eu me lembro que a igreja na qual o pastor me batizou,
chamava Época da Graça lá em São Paulo, o louvor da igreja era uma orquestra completa. Tinha assim, um coral de mais de 100 vozes, muitos instrumentos, mas muitos instrumentos mesmo. E, cara, era impossível o cara ficar indiferente àquilo que acontecia naquele lugar no momento do louvor. Sabe aquele culto que o pessoal tem prazer de chegar antes para poder pegar o louvor? Sim. Muita gente despreza o louvor. Por outro lado, né, assim, hoje em dia se dá uma super ênfase no louvor. Eu creio que o grande desafio é a gente encontrar o equilíbrio. Lugar, porque senão precisa separar uma coisa da outra. Não tem separação. Exatamente. Né? Quantas vezes você às vezes não gosta do louvor da igreja? Não, eu vou chegar só na palavra porque é só a parte que me interessa. Ou então, não, eu quero só o louvor porque é a parte que me entretém. A gente misturar as duas coisas. Eu me lembro que o louvor dessa igreja, eu me lembro de ter sido curado de enxaqueca no meio do louvor. Eu me lembro da hora que a enxaqueca sumiu. Eu estava 1 mês mais ou menos com enxaqueca. E eu fui num culto e eu me lembro que eu estava lá, era muito cheio, muito entupido. A igreja estava em pé, esmagado no corredor. E de repente foi como se fizesse um som. E simplesmente a dor de cabeça desapareceu no meio do louvor. Ou seja, esse tipo de evento, um atrás do outro, que foi acontecendo no começo da minha caminhada, me ensinou uma coisa: música é coisa séria. Sim. Música é coisa séria. Seja ela para Deus ou não, ela é coisa séria. Porque assim, principalmente quando hoje em dia eu vejo alguns pais ou mães vêm perguntar: meu filho está ouvindo música do mundo. Você acha que ele vai ficar mundano porque ele ouve música do mundo? Eu acho que já tem muito... A música ela não vai te transformar, ela só encontra algo que ela já tem em você. Ela encontrou uma liga ali. Então, inevitavelmente, quando a gente começa a mergulhar em Deus, a música da gente muda. Por quê? Porque a frequência mudou, a nossa vibração mudou completamente. Hoje em dia, a música, eu entendo que ela é uma cooperadora do ministério, assim como no caso do pastor, que sempre prega e sempre tem música, porque esse é o ambiente dele. Sim. Não é o ambiente da pregação dele, é o ambiente dele, é o ambiente que acorda, vive, tem música tocando o tempo todo. A música coopera. A minha, no meu caso, eu não vejo minha música muito como música de igreja. É a música de cristão. E assim, no meio dessa pandemia foi engraçado porque minha música ficou bem mais livre para ser o que ela é. Uma música para dentro de casa. Uma música para você ouvir no carro. Porque eu sou um evangelista. Então a minha música ela vai cooperar com aquilo que eu faço. Ou seja, ela vai carregar esse negócio do evangelismo. Ela vai tocar criança, ela vai tocar, de repente, um maluco que está indo para a praia. Ela vai tocar... vai achar o lugar. Exatamente, ela vai encontrar o lugar. E uma coisa que deu pra gente perceber, cara, as pessoas estão com sede de Deus. Sim. Então, assim, é um desafio que eu tenho encontrado de conseguir falar clara, profundamente a respeito de Jesus, num formato que não fique preso à estrutura da igreja. Que isso possa sair, porque as pessoas estão com sede de Deus, cara. Sim. A gente tem percebido, principalmente num tempo de crise como esse, a gente vê, cara, o pessoal que eu conheço que é envolvido com o mercado fonográfico diz que a procura por música cristã, ou pelo menos de uma mensagem positiva, aumentou absurdamente. Ou seja, as pessoas estão procurando uma boa notícia. Sim. E, cara, se a nossa música carrega a boa notícia, sim, então ela é muito mais eficaz. Sim. Eu gostei muito, Rodolfo, desculpa aí interromper. Não, fica à vontade. Você estava dando uma entrevista esses dias em um dos programas televisivos, e quando você foi questionado por que você não canta mais certo tipo de música, eu gostei muito de uma resposta sua e realmente, assim, tem horas que a gente vive uma situação, mas a gente não sabe explicar ela, né? E quando você falou, é isso. Foi muito feliz, né? Muito feliz, eu acho, quando você disse assim, porque eu não escrevo música para vender, eu não faço música. A música faz parte do meu dia a dia. Como eu não vivo mais dentro desse contexto, eu não consigo mais cantar sobre isso. Reproduzir aquilo. Exato, você não consegue mais reproduzir aquilo. Por que hoje eu canto para Deus? Porque eu estou num outro contexto, né? Vivendo, né? Embora pegar uma onda, jogar um futebol, ok, né? Tudo é lícito. Não precisa largar Jesus para fazer nada disso. Exatamente. Então assim, mas hoje o teu meio de vida é isso, você pega o violão, você está vivendo aquilo, você está na água esperando uma onda, fazendo qualquer coisa que você está fazendo, você está vivendo para Jesus. Então você acaba cantando e reproduzindo aquilo que você está vivendo. Cara, eu achei isso fantástico, e eu estava assistindo. Né? Ainda bem, mas você tivesse mandado eu mal para cá. A gente estava lá em casa assistindo você falar e a gente até se emocionou. Eu disse, cara, que tremendo isso, é isso mesmo, porque... isso é o padrão da hipocrisia, né? Você
reproduzir uma coisa que você mesmo não está vivendo aquilo, né? Então, por isso, como que você vai cochear em dois pensamentos? Não tem como, você está vivendo aquilo, então aquilo faz parte da sua vida, é aquilo que você inspira, é aquilo que você transpira, é aquilo que você reproduz. E a música, cara, tem muito a ver com isso. E a forma, né, como a gente vive vai naturalmente produzir uma trilha sonora, que é isso que você quis dizer, né? Mas aqui, só para a gente ir caminhando para o final, também queria compartilhar algo que foi muito importante para mim. Eu me lembro que em 94 eu conheci a Silvana, minha esposa, né, hoje. Sil, beijo para você. E eu me lembro que na época nós não estávamos no Senhor ainda, e nós, numa sala, rodeado de amigos, o som ligado, e aí começou a tocar uma música do Bee Gees. E ali eu me lembro que a gente se abraçou e a gente começou a dançar ali juntos, né? E mesmo hoje, nós já estamos há mais de 20 anos de casado, mas é interessante porque mesmo hoje, depois de mais de 20 anos, quando eu escuto aquela música, naturalmente, uma coisa totalmente automática, parece que eu sou reportado para aquele momento que eu passei com a Silvana em 1994. Só que, por outro lado, em 96, nós estávamos num retiro de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu me converti. E eu me lembro que quando começou uma música, e eu me emociono por falar disso, quando começou uma música do pastor Ademar de Campos, queremos o teu nome engrandecer. Uau. Essa música me pegou. Essa não é uma música, né? Essa é a música. Mas assim, eu me lembro que essa música me pegou de uma maneira que, até hoje, quando eu ministro ela, aquela presença que eu recebi de Deus em 96, eu sinto ela ainda hoje. Sim. Porque a música que eu dancei com a minha esposa me marcou a minha alma. Mas a música que eu entreguei ao Senhor, essa música do Ademar de Campos, ela marcou o meu espírito, a minha vida. Então hoje, mais de 2 décadas, quando eu pego meu violão e dou um Lá maior e começo a ministrar essa música, é muito interessante aquela presença, aquele tremor nas pernas que eu sentia 20 e poucos anos atrás, eu continuo sentindo. Tá lá ainda, né, cara? Porque a música, a música por si só, ela já tem um poder. Agora imagine a música quando a gente faz com aquilo que você falou, trazendo a verdade, né? A música, ela tem esse poder. Eu me lembro de ter ouvido um ensino em 2000 e alguma coisa a respeito de que a música, ela te leva para o lugar onde ela foi feita. Né? Sim. Uma música, ela tem esse poder. Ela transcende tempo, né? E ela às vezes, por exemplo, no meu caso, eu vejo muita gente pedindo, volta pra banda, volta pro Raimundos. E o cara, na real, ele não quer que eu volte pro Raimundos, ele quer que ele volte para aquele tempo. Sim, ele acha que se eu voltar pro Raimundos, ele volta junto pra adolescência dele. Ele não dá mais, querido. Não dá, exatamente. As pessoas, elas têm saudade de um tempo e aquela música, ela te faz reviver aquilo. Verdade. Eu me lembro que eu tive uma experiência bem louca com... eu fui ministrar em Brasília, isso há muitos anos atrás, uns 12 anos atrás. Cheguei no hotel, liguei a TV, tava mudando de canal e tava passando um programa de videoclipe. E passou uma música do Ramones, Pet Sematary, que eu gostava demais. Era aquele clipe que eu gostava demais. E tinha um século que eu não via, que eu não ouvia aqueles caras. E eu falei, cara, vou deixar pra ver como é que era esse clipe, cara, que eu gostava tanto. E foi inacreditável, porque eu comecei a sentir toda a dor que eu tinha quando adolescente, toda a solidão. Eu comecei a sentir a angústia. Cara, foi um peso tão horrível. E não tinha nada a ver com eles. Tinha a ver comigo na época em que me entregava para aquilo. O gatilho que ativava aquela música. Então, assim, é o debate eterno, né, da música. Posso ouvir? Posso. Cara, eu entendo que existe uma música que te leva para um lugar. Isso pode ser no passado ou pode ser no futuro. Eu sei para onde a gente está caminhando. Existe uma música que me leva para esse lugar que eu tenho saudade. Eu ainda não estive lá, mas ele existe. Ele é real. É para lá que a gente está sendo atraído. Existe uma música que me leva para esse mistério que eu não conheço. Para isso que eu creio por fé que é real. Eu dou todo o crédito para o que as escrituras me dizem. E essa música tem o poder de me transportar, não para o passado, mas para o futuro. Cantar sobre a volta de Cristo. Cara, parece o tema mais... você ainda está falando de minha avó falava disso. Mas ele ainda não voltou. Mais atual. Não é passado, é futuro. É atual para Paulo. Exatamente, é futuro. É um evento que está cada dia mais próximo. Então, se a gente se entrega para algo que me leva para frente, cara, essa prática me protege de olhar para trás. Me protege de desejar o que eu já tive. Eu escutei um cara falar uma vez que adestrava animais, não sei se é verdade,
Mas vou falar aqui, que no circo, hoje não pode mais ter animais nos circos, né? Uhum. Mas antes, quando tinha um animal no circo, como é que eles treinavam o elefante para dançar? Quando ligavam a música, o elefante dançava. Ou seja, eles colocavam uma chapa e esquentava essa chapa e tocava uma musiquinha. Então o elefante ficava levantando para não queimar as para patas. não queimar as patas, assim. Não queimavam o suficiente para machucá-lo, mas ele queimava. E depois, quando chegava no picadeiro, eles não botavam a chapa, só tocavam a musiquinha. O cara começava assim. E ele já pensava que vai esquentar de novo. Tadinho, o bicho tá sofrendo. E a galera curtia. Porque já estava impregnada, né, na mente do animal. Né? Então, vê como a música tem poder. Sim. Né? Você vai em alguns lugares, a música, né, lojas de jovens, por exemplo, lojas de tênis, de roupa jovem, a música é sempre badalada, né? Não é uma música menos nostálgica, assim, né? Você vai em alguns lugares, a música é de acordo com como você falou, do lugar que ela foi feita, né? Ela tem muito a ver. Gente, então, né, tá muito bom esse bate-papo aqui, mas para a gente encerrar, eu queria só que o pastor Luiz Hermínio falasse também, porque o pastor Luiz Hermínio teve uma experiência muito forte com a música, foi ali na sua volta para Cristo, onde o senhor ouviu. Fala um pouquinho, porque... Quem falar então... Se quiser, agora tem, né? Ó, quando eu falo essas coisas, me arremete lá a toda a música. Como o Rodolfo falou aqui. Não, é que... Bem no começo, né? A gente já tinha entregado a vida para Cristo, eu e minha esposa, e aquele dia eu estava virado, não dava nada certo, assim, não tinha emprego, não tinha recurso, não tinha como manter a casa, morando de favor, na garagem da casa de um cunhado. Eu disse, sabe uma coisa, eu arrumei uma briga com a esposa e saí para... Eu vou usar droga, vou voltar para as drogas, não quero mais não, chega de crente, não dá nada certo. Fazia uns 6, 7 meses que eu estava assim na igreja, não dava nada, não virava nada. Oh, que tempão, esses 7 meses. A gente está 25 anos, parece que... E aí, eu tinha R$30 no bolso, botei R$30 e fui, eu briguei com ela e tal, mas eu arrumei uma briga para poder de propósito, sair, né? E fui no ponto de táxi, pegar um táxi para ir lá na boca de droga de um rapaz lá que me devia, disse, eu vou lá. E o taxista fumando, jogando fumaça na minha cara e começou, cara, não faz isso, rapaz, tá na igreja. Eu disse, cala a boca, mano, vambora. E eu fui. E aí eu disse, espera aí que eu já volto. Fui comprar droga. Quando eu entrei no beco lá para comprar droga, tinha uma crente cantando assim, na esquina do bequinho, cantando uma música do Voz da Verdade. Nasci para vencer, Jesus me ajudou, mudou meu viver, sou vencedor. Eu tava tocando, acho que naquela época toca fita, não sei. E ela cantando junto. Eu renasci, cara, que negócio me pegou, me jogou na cerca assim, chorei a música. Eu nem vi direito quem estava cantando, mas eu sei que ela estava cantando essa música, Nasci para vencer, e me jogou assim na cerca, chorei, o taxista abriu a porta, disse, ô cara, vambora daqui, pô. Eu digo, vambora. Entrei no táxi assim, quanto que vai dar a corrida aí? Dá R$10 aí, tá legal. Eu dei R$10, outros 20 eu rasguei. E disse, diabo, nunca mais, essa é a última vez que eu vou gastar dinheiro com você. Era a última vez que você me engana em relação, né? Nunca mais vou gastar dinheiro com você, nunca mais. E rasguei o dinheiro e voltei para casa. Mas foi uma música que eu não vi quem estava cantando, mas eu vi que era uma crente que estava assim na esquina do beco, cantando em cima de uma música do Voz da Verdade. Então, fique esperto aí, quem sabe Deus está tocando uma canção aí no seu coração e você não está entendendo. Amém? É isso aí, gente. Amém, queridos. Obrigado, pastor. Obrigado, Rodolfo. Esse bate-papo aqui é para te trazer o entendimento. O nosso objetivo é trazer o entendimento ao seu coração, à sua vida, que a música, a adoração, aquilo que fazemos com os nossos instrumentos na mão tem poder, em nome de Jesus. Deus te abençoe.